Seja muito bem-vindo à última aula do treinamento especialista em perícia de fraude no consumo de energia elétrica. Nessa aula, nós vamos apresentar diversos cases de serviço de perícia judicial, para que você possa entender como é trabalhar nessa área na prática. Na primeira aula, nós conversamos sobre como a concessionária de energia descobre uma fraude. Essa era uma das atividades que eu fazia quando eu comecei a minha carreira no setor elétrico como eletricista de rede de distribuição. Já na segunda aula, nós conversamos sobre os 4 tipos de fraude no consumo de energia, que podem ser desvio de energia elétrica antes do medidor, adulteração com violação do lacre do medidor, adulteração sem violar os lacres do medidor e da caixa de medição, e também as adulterações no sistema de medição indireta. Aqui nós temos algumas fotos que mostram um desvio de energia sem registro de consumo no medidor de energia. Nessa foto nós temos um medidor eletrônico que teve os lacres violados e o cabo foi rompido, impedindo que o consumo de energia fosse registrado. Já nessa outra foto temos um medidor eletromecânico no qual ele teve a sua bobina queimada através de uma injeção de corrente contínua. E essa outra foto mostra uma chave de aferição. Ela tinha um controle remoto que permitia essa redução no consumo de energia. Kátia Zelasco, engenheira eletricista. No final do ano passado me inscrevi no Projude como perita. E não é que eu fui, no começo desse ano eu fui intimada. No começo desse ano não, já era assim maio. Aí eu encontrei na internet a perícia elétrica e me inscrevi no curso. Cara, quando me inscrevi no curso, logo depois veio uma mensagem. Inclusive eu tinha pesquisado, vistoriado a página. E aí eu vi que o Daniel era um dos professores, né? E aí ele me mandou mensagem. Eu falei, gente, é golpe, né? Mensagem do professor do curso lá? Eu falei, vou fazer uma pergunta pra ver se ele me responde. Não é que ele me respondeu, eu fiz uma pergunta específica. Gente, então assim, pode confiar. Aí já me inscrevi lá pro de ressarcimento também. Hoje eu já tô inscrita em 4 perícias e fui intimada. Tô aqui em casa escrevendo e tirei uma dúvida com o professor Daniel. E tô terminando de escrever o laudo ali com a orientação dele por uma parte de cálculo. Então pode confiar, os caras são show de bola. É um grande diferencial. Quem que faz, né, dá o curso, você compra um curso e o cara ainda te orienta pelo WhatsApp. Nossa, os caras são show de bola. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos chegando na nossa última aula do treinamento especialista em fraude no consumo de energia elétrica. Meu nome é Daniel Machado Duarte. Para quem não me conhece ainda, recomendo também que assista a segunda e a primeira aula. Tem muito conteúdo. Lembrando que nós estamos em uma sequência de conteúdo. Tá? Para quem pretende trabalhar com perícia elétrica ou para quem já trabalha, tá? Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado muito vocês até então. Beleza? Vamos direto ao ponto. Vamos falar sobre fraude no consumo de energia elétrica. Já vou passar algumas informações importantes aqui para vocês, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Daniel Machado Duarte. Eu comecei minha carreira trabalhando com fiscalização de fraude na antiga S-Sul, em Uruguaiana. Depois, eu trabalhei na Copel durante 10 anos e aí fundei a perícia elétrica também há 10 anos. Então, já tenho uma jornada aí bem legal aí no setor elétrico e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho. O que é muito importante aí? Nós estamos construindo uma jornada, é uma escalada. E nessa escalada, muitas pessoas vão ficando para trás. E a principal desculpa é falta de tempo. E a grande questão é que falta tempo muitas vezes para tudo e para todo mundo. Só que a falta de tempo, ela tem uma relação direta com aquilo que é uma prioridade. É uma prioridade para você trabalhar com um escopo de serviço no qual você pode ganhar mais de R$500 por hora técnica? Sim, Daniel, é uma prioridade. Não quer dizer que você vai começar a fazer isso amanhã, mas se você assistiu às aulas anteriores, você já entendeu que é possível. Mostrei na primeira aula um case de atendimento e eu recebi antecipadamente. Então, o que quer dizer? Que para quem está assistindo já está claro. E para quem está aqui, parabéns. E o que é importante perceber? Que a maioria das pessoas vão ficando para trás quando o caminho é um pouco mais longo. E o que acontece? As pessoas elas querem, mas tentam pouco. A verdade é essa. Então, o que é importante nessa metáfora? É uma montanha que nós estamos caminhando, escalando, no qual eu vou trazer um conteúdo mais avançado agora. Não tem como repetir nessa aula o conteúdo da primeira aula. Não tem como repetir o conteúdo que era introdutório da segunda aula. Então, agora a gente vai pular, vai para o nível mais avançado e vai ficando cada vez um pouquinho mais pesado. Mas não é tão difícil quanto parece. Então, vamos reforçar essa nossa escalada. Não adianta somente ter conhecimento técnico, se já está claro para vocês. Tudo que eu mostrei nas aulas anteriores deixa claro que se vocês querem empreender, vocês precisam olhar mais do alto, não só com uma visão tecnicista. Ou seja,
é um modelo de negócio que vale muito mais do que os serviços que vocês oferecem. Só que o modelo de negócio, para que você possa construir, é necessário ter uma visão estratégica. Entendemos já, de bate-pronto, o seguinte: cara, Daniel, entendi que eu posso trabalhar como perito, mas existem oportunidades aí. Tem diversas perícias no mercado que eu posso fazer, posso trabalhar com perícia de energia solar, perícia de incêndio, posso trabalhar com N tipo de perícias. Só que, quais são as perícias que têm mais demanda no mercado? Não vou me especializar em áreas no qual eu posso atuar, só que não tem demanda. Eu, por exemplo, não trabalho com energia solar fotovoltaica. Por quê? Dentro da minha visão de mundo, que é limitada, não é a dona da verdade, eu entendi que a barreira de entrada é pequena. Então, o cara se esforça pouco e já está oferecendo um sistema fotovoltaico. Então, não vou trabalhar com isso. Daniel, mas não vai trabalhar para sempre com isso? Não, pode ser que em um determinado momento eu acho que é interessante. Hoje eu não acho que é interessante. Vou me especializar em todas as perícias? Não, também não vou. Tem perícias que eu, inclusive, declino, que eu não aceito, porque eu entendo que aquela perícia tem uma demanda tão rara, acontece às vezes uma vez por ano, ou a cada 2 anos, ou a cada 3 anos, que não vale a pena me esforçar para aprender aquilo e levar para o mercado. Então vamos entender isso aqui. Na perícia judicial, onde eu foquei? Perícia de fraude no consumo de energia elétrica, perícia de ressarcimento, e deixei algumas coisas de lado. Tá? Por quê? Porque eu entendi que não valia a pena para mim, pode ser que valha a pena para você. Dentro da perícia judicial, nós podemos atuar como perito judicial ou como assistente técnico. Agora, tem uma outra coisa. Nós já entendemos que na perícia de fraude no consumo de energia elétrica, nós temos essas possibilidades aqui. Por exemplo, na aula 1, eu mostrei um case de atendimento de uma contestação que foi feita em relação a uma cobrança retroativa, o termo popular é uma multa que a concessionária aplicou, e que essa multa gerou uma cobrança de R$76 mil para o cliente. Ele me procurou e falou: Daniel, tem um prazo de 30 dias para recorrer, você consegue fazer esse recurso? Sim, consigo. Muitos peritos não trabalham nessa área e perdem essa oportunidade, porque eles olham só a perícia judicial. Só que a perícia judicial acontece muitas vezes 2, 3 anos depois da data de emissão do TOI. Então nós estamos perdendo uma oportunidade boa aqui, que é o que eu quero que você olhe mais do alto para poder entender. Então não pode ser uma barreira se cadastrar no tribunal, algo simples e fácil, ok? Vocês viram a engenheira Kátia falando? Ela primeiro se cadastrou, surgiu a nomeação, ela foi atrás, buscou o treinamento, só que o que acontece muitas vezes? Quando você faz desse formato que ela fez, você aguarda a nomeação. O que eu estou falando é que existe uma outra possibilidade, que é se antecipar antes da nomeação, que é essa fase da contestação. Existe uma outra possibilidade de antecipação também antes da nomeação, que é essa aqui, como assistente técnico. Então, são duas oportunidades que não têm nenhuma relação direta com a necessidade de sermos nomeados pelo judiciário. E essas duas oportunidades, elas ficam de lado muitas vezes por muitos profissionais. Tem muitos peritos com vasta experiência no mercado, mais de 10, 15 anos, e que não olham esse mercado e ficam só dependendo de nomeação. Então, o que acontece na prática? A concessionária foi lá, emitiu uma cobrança de maneira retroativa, identificou uma irregularidade no medidor, retirou esse equipamento. Detalhe, pessoal, às vezes eu já escutei comentário do tipo: esse medidor não existe mais. Não tome como referência o que acontece no seu prédio ou na sua casa para todo o Brasil. Estou aqui em Curitiba, existem diversos equipamentos como esses instalados. Morei em Balneário Camboriú, existem diversos equipamentos como esses instalados. Em todas as cidades do Brasil tem equipamentos como esses instalados, que muitas vezes estão passando por um processo de substituição e antes de serem substituídos, passam por uma vistoria. E aí, nessa vistoria, o que acontece? A concessionária, ao identificar uma irregularidade, faz essa emissão do TOI de cobrança. Nós vamos entender por que é errado utilizar um alicate amperímetro para fazer, por exemplo, uma medição na fase quando você é nomeado como perito. Por que isso é errado? Tá? Vamos entender isso. E isso tem um impacto direto na nossa proposta de honorários. Se hoje você é nomeado para uma perícia que envolveu um desvio de energia antes do medidor, você vai no local, sim ou não? Se você vai no local, que é a unidade consumidora, o cliente da concessionária, o que acaba acontecendo? Você tem um tempo a mais para fazer essa perícia. Vamos supor que para ir no local você gaste meia hora para ir, meia hora para voltar e 1 hora lá. São 2 horas a mais na sua proposta de honorários. Então, por exemplo, vamos contextualizar isso em uma situação onde envolve um desvio de energia antes da medição. E, um detalhe, o medidor, ele não foi substituído. Então, vamos entender a situação? O medidor não foi substituído e a grande questão é,
preciso ir na unidade consumidora, sim ou não? Ok? Reflitam sobre isso. Nós vamos conversar e esse é um dos tipos de problema que nós vamos aprofundar nesta aula. Aqui nós temos duas situações diferentes. Aqui foi feito, na foto da esquerda, um desvio de energia antes do medidor. E essa outra foto mostra o quê? Que existe um cabo, a foto da esquerda aqui, existe um cabo que sai do disjuntor, está conectado no lado da carga e vai novamente para a carga. Em algumas concessionárias, tá, o disjuntor fica instalado desse lado e em outras concessionárias ele fica instalado após o medidor. Depende do padrão, é um padrão mais novo, antigo, as concessionárias também estão sempre mudando isso. A grande questão aqui, o que nós precisamos nos deter nessa hora? Nem sempre o medidor foi substituído. Nesse caso, o medidor não foi substituído. Foi uma perícia que eu atuei. Eu trabalhei nesse caso como perito. Então, o que nós temos que pensar aqui? Existe a irregularidade? Sim. A concessionária detectou a irregularidade? Sim. Então, como, Daniel, nós vamos proceder em uma situação como essa? Foi identificado um desvio. Daniel, a concessionária substituiu o medidor? Você vai analisar isso pelo TOI. Através do TOI, você vai verificar se foi substituído o medidor. Tem somente os dados do medidor encontrado, então, porque não foi substituído. Então, nesse caso, não foi substituído o medidor. E aí, a grande maioria dos peritos, eles, com base nos quesitos técnicos que são feitos pelas partes, se você está com dúvida, lembrando que nós estamos na terceira aula. Então, é uma caminhada. Se você ficou para trás nessa caminhada, tem que voltar e assistir a aula 1. Se no TOI não foi informado que o medidor foi substituído, nós temos que, ao fazer a proposta de honorários, pensar o seguinte: no laboratório eu não vou, porque o medidor que está na unidade consumidora é o mesmo, ou seja, ele não foi retirado e enviado para o laboratório. A segunda pergunta que eu preciso me fazer é: eu preciso ir na unidade consumidora, sim ou não? Sim ou não. Isso é extremamente importante. Porque isso vai impactar a minha previsão de horas para fazer esse laudo técnico. Então, o que eu tenho que pensar? Cara, peraí. Existe um lapso temporal aqui em relação à data da emissão do TOI e em relação à minha nomeação como perito. Nesse caso, a gente tinha passado de 3 anos. O que eu vou encontrar na prática hoje não reflete a realidade do que existia naquela época. Então, não tem por que eu ir no local. Não tem por que eu ir lá, pegar um alicate amperímetro e fazer medição instantânea, chamar a equipe da concessionária, vem aqui, rompe os lacres da caixa de medição, eu quero ver se tem fraude agora. Não, a fraude não é agora, a que você está vendo. O que você está analisando é algo que aconteceu há 2, 3 anos atrás, e não agora. Pode ter uma outra fraude agora que vai gerar um outro TOI, mas a que você foi nomeado para analisar foi de 2, 3 anos atrás. Então, nesse caso, não tem por que gastar tempo indo até a unidade consumidora. Nós temos aqui o artigo 589. Na resolução 1000, é a partir desse artigo que vocês vão começar a estudar. É importante ler a resolução, tem muita coisa importante fora esse, na verdade, a partir desse capítulo aqui, tá? Que é o capítulo 7. Lá na resolução 414, que ainda é muito utilizada, nós vamos analisar a partir do artigo 129. Tem praticamente os mesmos itens, aqui tem um pouco mais, mas lá é a partir do artigo 129. Os principais artigos da resolução 414 são o 129, o 130 e o 132. E aqui nós vamos levar em consideração esses artigos a partir do 589. Nós temos as informações aqui sobre, na ocorrência de um indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes documentos. Então, é daqui que sai toda a informação para a perícia, que vocês precisam saber. Emitir o termo de ocorrência e inspeção, que é o TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL. Aqui tem a parte de solicitação da perícia, verificação da perícia, ou quando o cliente pode solicitar também. Pode ser no próprio laboratório da concessionária ou em laboratório externo. Elaborar um relatório de avaliação técnica quando constatada a violação no medidor. Então, isso aqui é muito importante. Por quê? Quando vocês se depararem com uma situação onde a concessionária está informando que tem uma manipulação no medidor, nós vamos recorrer à resolução e analisar se o relatório que eles fizeram está de acordo ou não no que se refere a conseguir atribuir a responsabilidade ao consumidor em relação àquela ação. Porque essa ação pode ser intencional ou não. E é isso que nós, na perícia, precisamos analisar. Será que realmente, por exemplo, um medidor com queima de bobina, será que essa queima de bobina foi por descarga atmosférica ou foi por injeção de corrente contínua? Se for por descarga atmosférica, não é culpa do consumidor.
E aí, o prazo máximo de cobrança retroativa é 3 meses. Agora, se for por injeção de corrente contínua, o prazo máximo vai para 36 meses de cobrança retroativa. Percebe? Então, é daqui que nós temos que analisar todas essas informações a partir da resolução da ANEEL. Perfeito? Então, vou passando várias dicas. Para quem já conhece, eu vou colocando pílulazinhas aqui de dicas que vão complementar essa explicação. Agora, tem bastante coisinha aqui. É importante que vocês leiam isso com calma, tá? Isso aqui é extremamente importante. Comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada, calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios a seguir. Por isso que não é uma multa. Na realidade, o pessoal comenta, não é multa, é uma recuperação de uma cobrança não faturada, a partir do momento que é identificada uma fraude, ok? E aí nós vamos ler, nós temos vídeos no YouTube explicando isso tudo também, mas o fato é que, por que, Daniel, quando acontece um problema no medidor de energia elétrica, quando tem um desvio de energia e o medidor não é substituído, por que, eu não devo ir no local? Ou então, o que, eu posso fazer indo no local? Vamos analisar isso aqui. Quando nós vamos utilizar o levantamento de carga? Aqui tem um critério específico que diz o seguinte. Deixa eu ler isso aqui primeiro para vocês entenderem melhor, pessoal. Talvez isso aqui fique confuso, é bem confuso para muitos. Comprovado o procedimento regular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada, calculando a diferença entre os valores faturados e os apurados por meio de um dos critérios a seguir, aplicado de forma sucessiva. Esse aqui é um critério utilizando uma medição fiscalizadora. Esse aqui é um critério, uma possibilidade. A outra possibilidade é a partir do fator de correção. Nesse caso, o medidor é substituído, é levado para o laboratório e aí é analisado o quanto ele deixou de registrar. Perfeito? Em relação, ele está registrando 70%, então ele está registrando 30% a menos do que deveria. Esse aqui é o mais utilizado, que é a média dos 3 maiores valores, tá? Em relação a um período de 12 ciclos completos de medição, tomando como referência isso para calcular aquilo que não foi faturado. E aqui tem o fato de que vocês não precisam ir no local fazer o levantamento de carga, mesmo que isso seja solicitado pelos advogados. Por quê? Nós temos aqui uma possibilidade, que seria a determinação do consumo de energia elétrica e demanda de potência ativa e reativa excedente por meio de carga desviada, quando identificada, ou por meio de carga instalada. Aqui tem a parte mais importante, verificada na constatação da irregularidade. Então, vamos lá, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Deixa eu só voltar aqui. O que está escrito na resolução da ANEEL? Nós só podemos levar em consideração a carga instalada quando isso é feito durante a constatação da irregularidade. Ou seja, quando nós somos nomeados como perito, passou-se 2, 3, 4 anos depois. O que muitos peritos fazem? Pega um alicate em perímetro, sai lá medindo carga, medindo corrente, tirando leitura instantânea. A dona Maria coloca todos os equipamentos no vizinho, porque já tem a perícia marcada com data e hora, fala, tira, né, os equipamentos de maior consumo, fala que não toma banho, né, toma banho, sei lá, tem só uma pessoa morando na casa e toma banho em 5 minutos, e toma banho gelado ainda. Ou seja, você não tem como saber o consumo de energia elétrica hoje em relação a algo que aconteceu há 2, 3 anos atrás. Não tem como. Então, se não tem como saber esse consumo, não tem outra coisa que você vá encontrar em uma residência que vá afetar a tua conclusão do laudo, considerando que o critério não vai ser esse. O critério que vai ser utilizado, bem provável, que vai ser o da média dos 3 maiores valores anteriores aos 12 meses, considerando os 12 meses. Em uma situação onde foi feito o quê? Um desvio de energia elétrica e esse desvio fez com que não fosse necessário a substituição do medidor. Então, o que eu quero dizer para vocês é, o perito até pode ir no local, tá tudo bem, pode ir, mas saiba que o que você está encontrando no local, você não vai poder utilizar no teu laudo como referência. Se você não vai poder utilizar no teu laudo como referência, você está gastando hora à toa. E tem muitos peritos que vão e tá tudo bem. Agora, Daniel, eu quero continuar indo, tá tudo bem. Então, essa é uma situação que envolve o quê? Uma reflexão que vocês vão ter quando forem nomeados por uma situação de desvio de energia antes da medição. Agora, existem também situações que envolvem o quê? Por exemplo, nesse caso, violação do lacre da caixa de medição para que seja adulterado o medidor. Então, nesse caso, o que nós temos? O medidor eletrônico, atuei nesse caso também, o medidor eletrônico, onde
foi feito o rompimento de um dos cabos. Ao romper esse cabo aqui, o que nós temos? Ele deixou de registrar uma parte do consumo. E aí, a grande questão em uma situação como essa é, Daniel, e agora? Eu tenho que ir na unidade consumidora e tenho que ir no laboratório. São as duas possibilidades que eu tenho. Ok? Na situação anterior, como que eu, Daniel, trabalhei? Eu fundamentei isso e falei que não iria no local. Com isso, o que eu ganhei? A possibilidade de poder trabalhar remotamente, somente com os documentos anexados nos autos do processo. Lembrando que o medidor não foi substituído, ok? Agora, nós temos uma outra situação. Nessa situação, o medidor ele foi manipulado internamente, só que para acessar e manipular internamente o medidor, tem que romper os lacres da caixa de medição. E muitas vezes a equipe da concessionária não identifica isso, e é um problema. O que nós temos aqui? Nós temos vários tipos de lacre, tá? E muitas vezes a equipe da concessionária ela não consegue identificar o tipo de irregularidade através desse lacre. E ela coloca a numeração, cada lacre tem uma numeraçãozinha aqui, existem vários tipos de modelo de lacre, ela coloca uma numeração. Então, às vezes o cara fez uma manipulação tão bem feita que não é possível identificar o tipo de lacre. E aí, qual que é o problema? Esse lacre, ele é retirado e é enviado para o laboratório da concessionária. É retirado, colocado no invólucro, e aí nós vamos ter que ir até o laboratório, colocar esses lacres no microscópio. Então, o que eu consigo visualizar com o microscópio, percebam até as marcas do meu dedo, aqui a diferença que fica. Ó, agora sim, eu consigo visualizar, através do microscópio, se esse lacre está violado ou não. Lembrando que existem diversos tipos de lacre, com formatos diferentes. Ó, esse aqui já é um outro tipo de lacre. É um outro formato que nós temos aqui. Então, nesse caso, existem vários tipos de manipulação, só que a olho nu, a equipe de fiscalização ela não consegue encontrar isso aqui. E aí nós temos que ir até o laboratório, muitas vezes o laboratório vai ter um recurso como esse, para analisar o lacre e nos provar que houve, sim, um rompimento desse lacre. Então, o que nós temos aqui? O medidor, para acessar a parte interna do medidor, nós temos pontos de conexão, no ponto onde são lacrados aqui. Por exemplo, aqui no medidor nós temos um lacre aqui. Só que, para acessar esse equipamento, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que romper a caixa de medição. Nessas situações, quando é substituído o medidor, o que é analisado? Não foi feito a instalação de medição fiscalizadora. Por quê? Seria deixar lá no cliente o mesmo medidor para que isso estivesse voltando a funcionar. Perfeito? Então, nesse caso, o medidor foi para o laboratório. Uma possibilidade seria o quê? Se os lacres não tivessem rompidos, poderia ser utilizado o fator de correção. Por quê? Ele só pode ser utilizado desde que os selos, lacres e a tampa e a base do medidor estejam intactos. Como houve o rompimento de lacre, esse critério não é utilizado. De maneira sucessiva, vem o próximo critério, que é a média dos 3 maiores valores, analisando um período de 12 meses, 12 ciclos completos. O que nós temos que tomar como cuidado em uma situação como essa? Aqui é o pulo do gato. Medidor foi substituído. Eu preciso saber aonde está esse medidor. Pode ser que não seja na minha cidade, pode ser que seja numa cidade a 200 km de distância. Pô, caramba, tem horas aqui, tem custo de deslocamento. Legal. Agora, pode ser que esse medidor não esteja mais disponível para inspeção. E se isso não estiver nos autos do processo, eu vou ter que fazer uma manifestação, um documento questionando, né, passando para o juiz para que seja questionado a concessionária de energia, perguntando se ele está disponível para inspeção ou não. Posso estar atuando como perito, se tiver como perito, eu vou ter que verificar se o medidor está disponível ou não. Estando disponível, tá, o que é extremamente importante? Muitas vezes você marca a data da perícia. Se você marcar com um curto período de tempo, você pode ter problema. Por quê? Se você marcar a perícia com 15 dias, vai ter problema. Existe um momento onde você sobe o documento nos autos do processo, informando que está marcando a data da perícia, só que o juiz precisa pegar, tramitar, dentro do judiciário, precisa ser tramitado por advogado da concessionária, que precisa precisa informar o laboratório da concessionária. Existe um tempo para que isso tudo aconteça. Então, se você marcar essa perícia com 10, 15 dias, pode ser que o laboratório não tenha tempo hábil de receber essa informação dessa perícia,
ou então já tenha muita perícia agendada nesse horário, e aí você não consiga ter um retorno em relação a isso. Ou então vá até o laboratório, chega lá, o cara fala, cara, não recebi a informação do advogado. Se o medidor tem problema, nós precisamos provar para os advogados das partes, inclusive vamos ser questionados provavelmente se o advogado é bom em relação a isso. Cara, o lacre foi informado no TOI que não estava violado, tem a numeração do lacre aqui. Acontece isso, tá? Às vezes acontece do cara informar que o lacre estava violado, e às vezes acontece de não informar isso. Então, nesse caso, de maneira específica, se o lacre tiver com a informação de que ele não foi violado e o medidor está sendo informado pela concessionária que ele foi manipulado, vocês vão ter que ir no laboratório e verificar os lacres também. A concessionária tem que provar que houve uma ação intencional por parte do consumidor. E o perito vai ter que responder a seguinte pergunta no final. Perito, você concorda com a concessionária, ou a perita, concorda com a concessionária de que houve uma ação intencional em relação a essa irregularidade? Sim, concordo. Não, não concordo. Porque não tem evidência suficiente. Existem outras possibilidades aqui que não ficaram fundamentadas. Perfeito? Então, isso é que a gente precisa fazer. Então, estejam atentos em relação a essa situação quando envolve, tá, substituição de medidor. Terceira situação é o quê? Medidor manipulado sem violação dos lacres. Existe uma possibilidade de ser feito. O que nós temos que entender? Quando existe injeção de corrente contínua, nós temos aqui uma uniformidade aqui em relação a essas marcações. Estamos falando de queima de bobina por injeção de corrente contínua. Você obrigatoriamente vai ter que ir no laboratório para analisar essa situação. Beleza? Vai ter que ir no laboratório. Então, estejam atentos em relação a isso. Por quê? Chegando no laboratório, você vai verificar se tem esses indícios ou não, vai assistir esse vídeo que eu tenho no YouTube, vai assistir a aula 2 para entender melhor esse assunto. Mas o fato é que você precisa ir no laboratório para confirmar se aquela adulteração foi por ação intencional ou não. Temos uma outra possibilidade que envolve, por exemplo, adulteração no sistema de medição indireta. Então, aqui, o que acontece? Pode ser uma adulteração na chave de aferição, pode ser uma adulteração no TP, pode ser uma adulteração no TC. Nós temos uma característica padrão que está relacionado a um tipo de problema. Então, nós estamos mapeando o quê? Possibilidades. Nós entendemos que uma das possibilidades é desvio de energia antes da medição. Como eu me comporto nesse caso? Desvio de energia, manipulação do medidor, rompendo os lacres para poder fazer a intervenção. Como que eu me comporto nesse caso? Agora, também tem a possibilidade de não romper o lacre e danificar o medidor. Como que eu me comporto nesse caso? Também tem uma outra possibilidade de não ser um problema no medidor, ser um problema no sistema de medição indireta. Como que eu me comporto nesse caso? Porque esse como que eu me comporto nesse caso, se imaginem que vocês acabaram de receber uma nomeação e precisam fazer uma proposta de horários. Existe uma outra questão, que é onde mora a oportunidade também, que se refere ao prazo. Ou seja, quantos meses a concessionária vai cobrar de maneira retroativa. A concessionária, ela pode cobrar até 36 ciclos de cobrança retroativa. Esse é o prazo. Só que, se ela não identificar o início da irregularidade, o prazo, o período de cobrança, ele fica limitado a 6 ciclos. E aqui é onde mora a oportunidade também. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Isso aqui que está em verde é o que a concessionária está tentando recuperar, ou seja, é um consumo não faturado. Agora, nós temos aqui em amarelo o consumo que foi medido, que é o que realmente ela cobrou do cliente. Se ela identificar o suposto início da irregularidade. Então, ela tem, nesse mês aqui faltou tanto, nesse mês aqui faltou tanto, nesse mês faltou tanto, usando um daqueles critérios que nós definimos. Isso aqui, a somatória disso, vai dar um consumo total em quilowatt-hora. Só que, o que impacta? O que impacta é o prazo. Se ela não identificar o início da irregularidade, o prazo máximo de cobrança fica em 36 meses. E é isso que nós vamos verificar. Então, estamos encerrando aqui oficialmente, tá, o nosso treinamento de especialista em fraude no consumo de energia elétrica. Muito obrigado pelo carinho, por estarem aqui até agora. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é José Lucas, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, sou engenheiro eletricista, tenho uma empresa chamada Eficiência Elétrica. Eu faço projetos elétricos e obras de instalações elétricas há quase 10 anos e recentemente comprei os cursos, o laudo das instalações elétricas para condomínio e o laudo de crédito de ICMS para as indústrias do professor Daniel do Perícia Elétrica. Eu super recomendo que vocês façam esse curso também, se vocês são profissionais autônomos, engenheiros, empresários, façam como eu e agreguem esse serviço ao portfólio de vocês, pois o curso é completo, mais do que ensinar a fazer os laudos, o Daniel ensina
quais clientes você deve prospectar, como prospectar, técnicas de negociação, gestão desse negócio. Então, a profundidade do curso é muito boa. O conteúdo vai bem além do que eu imaginava e eu super recomendo. Muitas das coisas que eu aprendi nesse curso eu também estou aplicando aos meus serviços que eu já vinha prestando. Então, super recomendo. Façam, vocês vão gostar com certeza. Ok? Um forte abraço a todos aí.